Quem está aqui no estúdio comigo, nosso colunista de arquitetura e design, Ricardo Meira, vai falar sobre a introdução do bambu na arquitetura. A gente começou na semana passada, né, Ricardo, falando da questão dos de madeira. A gente fala do bambu, mas o bambu merece um capítulo especial. Merece, né? Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde, Bárbara. Prazer estar aqui de novo. Então vamos lá, a gente estava falando da questão de madeira, de externo, interno, a gente pode começar nessa mesma pegada, né? Porque tanto dá para usar como coisa de decoração, mas antes, na fundação, na estrutura como um inteiro, na estrutura como um todo, o uso do bambu é um elemento que está sendo muito validado, né? Como estrutura, como é firme, é forte, tem toda uma série de características que são muito importantes. É um verdadeiro resgate mesmo, né? Assim como a madeira, é necessário que se tenha certos cuidados. É uma fibra vegetal, evidentemente. Mas nós, desde a faculdade de arquitetura, nós costumamos dizer que se Deus é arquiteto, o bambu é a prova, porque é uma peça estrutural fisicamente perfeita. Porque ela é muito curioso, porque o bambu ele é leve, ele é rígido e ele é flexível. Então ele tem propriedades estéticas e estruturais fabulosas. Eu, como bom goiano, a gente sempre diz, nós enverga, mas não quebra, né? É como o bambu, ele tem uma flexibilidade, ele tem uma curvatura absurda, mantendo suas propriedades físicas. E tem uma pegada histórica também, dentro de determinadas arquiteturas que nós chamamos de vernaculares, aquelas tradicionais, né, do vernáculo, do popular, isso está presente em diversas culturas, um pouco menos no Brasil, mas muito ligado ao Oriente, à Indonésia e em alguns países da Ásia, isso é muito presente até hoje. Não, tanto que você estava começando, né, que o Ricardo tem um colega e está estudando, se aperfeiçoando nisso fora daqui, né? Sim, é um arquiteto, foi meu aluno na UNB, o Luiz, e ele está fazendo uma imersão de 6 meses numa espécie de ONG lá na Indonésia que tem como objetivo capacitar os profissionais a usar o bambu, porque lá é um centro de excelência há alguns milhares de anos. Mas aqui em Brasília a gente tem visto muito, né, várias estruturas que estão se aperfeiçoando e montando estruturas belíssimas, né? Prédios belíssimos usando todo o bambu. A gente costuma ver muito, muito fora, né? É uma obra de arte, são prédios gigantescos, edificações enormes e com formas muito peculiares que o bambu permite, mas essa está sendo realmente um resgate, trazendo para o Brasil e para Brasília também, né? Sim, a própria UNB já há alguns anos tem, né, um grupo de pesquisa voltado à utilização do bambu na arquitetura. E aí uma curiosidade, tem uma música do Nat Roots eu acabei de lembrar, que eles falam do bambuzal. É o bambuzal que tem atrás da faculdade de arquitetura, porque o Luiz, o baixista, é arquiteto, colega nossa, né? Então é só uma peculiaridade. Ficava do lado também da FAC, da Faculdade de Comunicação, que é a minha, exatamente. Assim. Eu de vez em quando abria a janela, tava lá o pessoal o bambuzal. Da arquitetura ali pesquisando o bambu, evidentemente, é óbvio que eles estavam fazendo isso, falando do bambu. Mas, de fato, é um material ainda que pode ser muito mais utilizado no país. Até por quem já gosta da madeira, se interessa por uma pegada mais ecológica, é muito interessante a gente dizer que o bambu, como a madeira, ele é um dos materiais mais recicláveis que existem na construção, e uma peculiaridade, porque o ciclo dele é rápido. Ele cresce muito rápido, então ele é muito sustentável. Ele, por exemplo, auxilia na absorção de carbono, então ele tem a gente chama de sequestro de carbono enorme. Então, construir com bambu é ajudar a natureza no seu trabalho aí de resgatar as moléculas de CO2 da atmosfera. Fora a beleza que é, né? Eu sei que lá em casa, na casa da minha mãe, ela tem quem é morador de Sobradinho sabe, né? Os lotes lá são grandes, tal, tem um quintal muito grande, e ela fez uma área lá de convivência com forno a lenha e fez a estrutura inteira de bambu, assim, é uma coisa muito gostosa, né? Causa uma sensação, acho que meio desses, se você já falou aqui, né, dessas questões de trazer um pouquinho do natural para nas construções, como causa a sensação de bem-estar, né? E tá lá, há décadas lá, funcionando maravilhosamente bem. Lógico, o Maurício, que é o Maurício do Bambu, vai lá dar uma manutenção, mas causa isso, um bem-estar e durabilidade. Sim, e é uma estrutura leve, então ela acaba sendo fisicamente interessante porque como ela tem uma sobrecarga baixa, a própria fundação ela pode ser muito mais simples, a fundação da construção, com a utilização do bambu. Porque se você for pensar o bambu,
ele é rígido por fora e ele é oco por dentro, então você tem ar lá dentro. E tem aqueles gomos, aqueles veios que fazem com que ele seja estruturalmente eficiente e ao mesmo tempo flexível. E se a gente for pesquisar as construções, as grandes construções de bambu, a gente verifica que, por mais que nós aqui no Brasil tenhamos aquele olhar meio que bambu é uma coisa meio pode crer, good vibes, meio pousado na Chapada. Então, você tem hotéis de alto luxo, tanto lá fora quanto já no Brasil, feitos com bambu, mobiliário, casas inteiras, né, utilizando, se não totalmente, mas em algumas partes da edificação, o bambu como esse recurso para trazer um pouco do natural, né, da natureza, dessa beleza da natureza para a própria arquitetura. Maravilha. E tem, mas como eu falei, né, tem que ser sempre com um profissional adequado, com supervisão, porque é isso, assim, ele tem se for usado de forma errada, essa fragilidade muito grande. Né? Principalmente o bambu. Ele tem que ser feito com um especialista, mão de obra especializada. Se você usa o bambu que foi cortado antes da época, ou ele verde, ele pode continuar a crescer, ou ele diminui a sua resistência, ele pode trabalhar, como a gente falou semana passada, né? Uhum. O que é uma estrutura que trabalha? Ela dilata e contrai a partir da variação de temperatura. E uma fibra natural, ela está suscetível às intempéries, a insetos, então ela precisa ser tratada, evidentemente, para manter sua integridade estrutural. E dentro de casa, assim, objetos de decoração, pequenos elementos, também funcionam com bambu? Demais, e o que ele traz para uma decoração? Demais. Assim como no ambiente externo, né, você trazer um ornamento, um elemento, um forro, muitas vezes até um móvel, né, uma estante. Os mesmos efeitos que a gente encontra no espaço externo, a gente também vai experimentar no espaço interno. Aí entram questões, de certa forma, estéticas que também precisam ser consideradas. De repente você tem aquela casa super contemporânea, minimalista, e bota uma mesa de bambu na frente, assim, não vai ornar, né? Não vai conversar muito. Sempre é interessante você ter um certo contexto até estético para usar da melhor maneira. Mas é um material bonito, né? Ele é belo. E se bem utilizado, você tem aí uma estrutura que vai durar décadas e décadas, ou até séculos, né? Tem bambu na Muralha da China, alguns trechos da Muralha da China são feitos de bambu. Tem pontes na China, na Índia, totalmente feitos de bambu. Uau! Eu gosto muito de elemento também na cozinha, assim, tem essas propriedades, né, bem trabalhada, de ser bem mais interessante uma tábua de bambu do que uma tábua de madeira, simplesmente, né? Exatamente. Lá em casa a gente trocou algumas coisas de tábua, alguns utensílios por utensílios de bambu, desde mexer, e fica realmente bonito, né? Fica bonito e tem toda uma propriedade lá que é interessante também para quem não gosta de bactericida, né? Que é interessante também. E você estava falando, né? Ele não requer nem pesticida, nem fertilizantes em grande escala? Não, ele não precisa de pesticida, e ele tem pesticidas naturais. Então, ainda que ele careça de um cuidado, de um tratamento, ele é mais simples do que a própria madeira, em função dele ter, digamos assim, suas defesas naturais. É um material fantástico, realmente, né? Se Deus é arquiteto, ele que projetou, ele que criou, ou engenheiro, né? Ele que criou esse material que